eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade num viés multidisciplinar, onde a arte, o direito, psicologia, outros saberes e linguagens se entrelaçam. No episódio de hoje, vamos falar sobre racismo. Como pano de fundo, vamos trazer o documentário O Caso do Homem Errado. E para essa conversa, trazemos então a nossa cineasta, Camila de Moraes. Camila é jornalista, cineasta e CEO da Borboletas Filmes e Pombagens. Segunda mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Diretora de diversos filmes. Ela é gaúcha e hoje está residindo em Salvador. Bem-vinda, Camila. Obrigada pela presença. Camila hoje, gente, está lá em Salvador, então a gente está fazendo a primeira experiência aqui remota do nosso podcast, tá? E aqui presencialmente, então hoje o podcast é híbrido. Presencialmente, nós temos a nossa advogada, Eduarda Garcia. Ela, então, é advogada criminalista e antidiscriminatória. Pós-graduada em processo penal pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Universidade de Coimbra. Pesquisadora no Grupo de Pesquisa Antirracismo da URG-CNPq. Coordena também o Departamento Jurídico da Sociedade Brasileira de Direito Antidiscriminatório. Bem-vinda, então, Eduardo. Obrigada. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Bem. Então, gente, como eu falei, o nosso pano de fundo, nós escolhemos, então, o filme da Camila. E eu vou narrar brevemente o caso que inspirou o filme, que foi o seguinte. Em 1987, aqui em Porto Alegre, o operário gaúcho Júlio César de Melo Pinto, negro, casado 30 anos, sem antecedentes criminais, foi executado por integrantes da Polícia Militar após ser confundido com um assaltante. O crime ficou conhecido como Caso do Homem Errado e ganhou fama após o repórter da Zero Hora, Ronaldo Bernardi, fotografar Júlio César sendo colocado com vida na viatura e chegar 37 minutos depois no hospital, morto com 2 tiros. Então, esta é a história que Camila conta no seu longa-metragem documental, né, que é do ano de 2017. Então, Camila, começo contigo perguntando, né, eu tive a oportunidade de ver o teu filme, que agora ele passou aqui recentemente em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, né, parabéns pelo filme, e na verdade aqui eu quero, a premiação deles são tantas premiações aqui envolvidas, que eu escrevi no meu script aqui, para não deixar faltar nada. Gente, o filme, ele foi apresentado no Festival de Cinema de Gramado, em 2007, ganhou o prêmio de melhor filme no Festival Internacional de Cine Latino-Americano em Punta del Este, Uruguai, também em 2007, e, além disso, integrou a lista de 22 filmes pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar de 2018. Parabéns, então. Um excelente documentário. E o que te inspirou? O que te trouxe a ideia, né? Vou trazer este fato para um documentário. Boa tarde, gurias. É muito bom, assim, eu agradeço o espaço para a gente poder dialogar sobre isso, né? É necessário a gente continuar dialogando sobre a questão racial do país e sobre a questão do racismo no Brasil, né? Então, o filme, ele nasce dessa questão, né? Ele é para a gente falar sobre o genocídio da população negra. E aí, com esse tema, a gente começou a pensar em poder fazer uma obra audiovisual, porque eu sou filha de militantes do Movimento Negro do Rio Grande do Sul, né, da Vera Lopes e do Paulo Ricardo de Moraes, e aí a gente sempre discute isso entre o movimento negro. Então, como é que a gente vai discutir isso para além desse movimento negro? Isso a gente já sabe, a gente vive na pele todo o tempo, então a sociedade inteira tem que falar sobre isso,
quem sabe algum dia acabe o racismo, que eu acho que é algo muito impossível, mas a gente continua, enquanto estiver vivos nessa sociedade, a gente vai continuar lutando para que isso não aconteça e não acometa a vida de pessoas semelhantes a nós, né, pessoas negras. E aí a gente, com essa proposta de falar sobre o genocídio da juventude negra, a gente pensou em fazer um filme abordando isso para ampliar o debate, para sair ali da nossa comunidade. E pegou o caso do Homem Errado porque é um caso muito próximo, infelizmente, né? O Júlio César era irmão de criação do meu pai, padrinho do meu irmão, então, tipo, desde criança a gente escuta essas histórias e muito jovem, infelizmente, a gente escuta histórias de colegas nossos sendo executados. E aí eu estudava ainda em Porto Alegre, na faculdade de jornalismo, e eu fiz uma matéria no jornalismo investigativo sobre essa história, e aí a partir dessa matéria a gente começou já a gravar com as pessoas. E depois dessa gravação a gente viu que poderia fazer um filme, só que aí a gente levou muito tempo para conseguir produzir um filme, né, de forma independente, a gente tentou apoios e não conseguiu, então a gente levou 8 anos para conseguir produzir esse filme. Eu já morava aqui em Salvador quando a gente conseguiu produzir o filme. E aí a gente foi vendo as dimensões do racismo, né, entendendo cada vez mais as dimensões do racismo. A gente agora ali no histórico, no relato desse filme, como é que ele foi feito, caso do Homem Errado, por que ficou conhecido esse nome, né? Porque em 1987, quando teve um assalto num supermercado no bairro Partenon, em Porto Alegre, o Júlio foi ver esse assalto, ele morava próximo. E aí ele teve uma crise de epilepsia. E aí alguns transeuntes falaram que ele estava envolvido no caso. Então ele foi pego pela polícia. Na época, o repórter que foi mencionado, o Ronaldo, ele fez as fotos do Júlio entrando vivo na viatura. E depois de algum tempo o Júlio chegou morto no pronto-socorro, né? E o repórter fez essas fotos novamente. E divulgou na imprensa, divulgou no jornal Zero Hora. E até então, no primeiro momento, estava como se fosse um dos assaltantes que havia sido executado. E aí, a família, então, o que aconteceu? A família que lutou para dizer que o Júlio não estava envolvido naquele caso. Uhum. Então e isso infelizmente acontece até hoje. As pessoas negras são executadas e a família ainda tem que comprovar que essas pessoas, como que elas são executadas, ir atrás do corpo, que muitas vezes a gente não encontra esses corpos, né? Nesse caso, teve as fotos do Ronaldo, mas a família ficou brigando para poder encontrar Sim. e reconhecer. Então, foi essa família que lutou, e aí, junto com a imprensa, comprovou, junto com o movimento de direitos humanos. Então, foi um super grupo que se uniu naquele momento, em 87, para conseguir desvendar quem eram os policiais envolvidos, que eram mais de 14 policiais envolvidos, e que levou a julgamento. Foi 1 ano de julgamento, né? Então, por isso que ficou conhecido com esse nome. Porque aí se comprovou que houve uma execução e que era o caso do Homem Errado. E a imprensa começou a dizer o caso do Homem Errado, que é o caso que a gente leva o nome para o filme. Sim. Mas foi por conta disso, foi por conta, primeiro, da família que levou, e depois da união da família, do movimento negro, dos direitos humanos, junto com a imprensa. A imprensa. Então, sim. Não, o documentário é muito bom, né, gente? Tem que... Depois a Camila vai dizer como que a gente acessa, encontra o documentário, porque, como eu disse, eu vi ali na Casa de Cultura, no festival, foi muito bacana. E até o Ronaldo Bernardi, nós fizemos um episódio com ele aqui no podcast sobre mudanças climáticas, foi muito legal. Daí, quando eu fui assistir o documentário, estava ele lá narrando, né? Que é importante também esse papel da imprensa, né? Junto com os movimentos, para poder tirar de um nicho menor, né, vamos dizer assim, vocês estão na luta e tal, mas jogar isso para a população toda, né, esse caminho da imprensa, da arte, e o teu filme também vem nessa linha, né, de trazer essa informação para o grande público, para que as pessoas todo mundo comece a se questionar, né, mas o documentário é muito bom, a gente não vai dar todo o spoiler aqui para o pessoal ver, né, mas enfim, trazendo essa temática aqui,
Agora, para a Eduarda, né? Então, claro, nós estamos falando de racismo. Mas quando a gente fala de racismo, então, se tu pudesse nos contextualizar, o que a gente está falando? Tem a questão da raça biológica, que já é superada. O que é isso? Tem o crime de racismo, tem a injúria racial, mas tem o racismo cultural ou estrutural, ou enfim, há vários conceitos hoje, né? E como é que tu poderia trazer um pouquinho para a gente conhecer mais sobre o assunto? Em primeiro lugar, te parabenizar pela questão de incentivar a comunicação independente, né? Parabenizar a Camila também pelo trabalho. E comentar um pouco, a partir da tua pergunta, sobre o caso, né? Voltar um pouco sobre o caso, porque acho que vão fazer 36 anos do caso do Júlio César, e ele é tão atual, né? Ele é tão atual, assim, trabalhando na perspectiva do que é o racismo no Brasil. E eu acompanho muitos casos, assim, agora como advogada, mas antes de me formar também, a partir do movimento social negro, muitos casos, não só de discriminação, mas vinculados ao direito criminal, né? E acompanhando sempre essas disputas de narrativas dos casos, como tu bem disse, né? Tirar do movimento negro e colocar para discussão em sociedade. E hoje em dia, nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão minimamente dispostas a discutir um pouco mais sobre racismo, né? E isso é fruto da luta do movimento negro. E dentro desses casos existem muitas narrativas de que é um caso isolado, mas será que foi assim mesmo, né? E não, o caso do Júlio César não é um caso isolado, é um caso que acontece todos os dias no Brasil, seja pelas estatísticas, seja pela nossa vivência, não só da advocacia criminal, mas como uma mulher negra, como o cotidiano das famílias negras no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Então, essa perspectiva é importante. E as disputas de narrativa, né? Por exemplo, olha, ele foi confundido, né? Mas a perspectiva é sempre a presunção de que uma pessoa negra, ela é criminosa em uma determinada situação. Sim. Então, o racismo ele também está organizado dentro desses estereótipos, né? Ele começa no Brasil a partir da escravização, do sequestro de africanos trazidos ao Brasil a partir de uma ideologia de desumanização, de inferiorização, e o quanto esse assunto ele é difícil, né? Ele é pesado também, porque ele traz muitas marcas, né, nossas, assim, das nossas famílias, no nosso cotidiano, né? Não é uma história tão longe nos dias de hoje, sim, pode parecer, mas não é, porque traz traços. E no momento em que o movimento abolicionista, os movimentos de quilombos, né, lutam contra a escravização, lutam contra aquela superexploração do trabalho também, junto com o genocídio indígena, porque essa é a marca do Brasil, e essa é a fundação das instituições brasileiras, das instituições como o judiciário, como os governos, né? É fundado a partir de uma lógica racista, não só individual, mas estruturou as relações econômicas, estruturou as relações institucionais. Então, quando a gente pensa, o racismo não é só aquela discussão da injúria, né? A utilização do negro como uma palavra negativa é também, mas ele é institucional, ele é muito maior, porque ele estruturou o país. E numa perspectiva no período pós-abolição, não houve um reconhecimento de que houve esse crime. Não houve uma reparação ao povo negro que aqui já estava, né? E que aqui permaneceu, que não pôde retornar às suas terras, enfim, e que foi privado, inclusive, da sua cultura. Então, o racismo, ele é multidimensional no Brasil, né? E tem essa perspectiva histórica muito profunda. E a partir desse não reconhecimento e dessa não reparação dos crimes da escravidão, a gente instaura uma lógica que se perpetua, que é muito semelhante à lógica do Júlio César também, né? A presunção de que aquela pessoa cometeu um crime, e inclusive a ideia de que ele é o homem errado, como se houvesse um homem certo. E até, né? Esse é um subtítulo, assim, pro documentário, né, Camila? E existe o homem certo, que é bem nessa perspectiva que a Eduarda está trazendo, né? Porque não é simplesmente, vamos mostrar que ele não era o assaltante, mas assim, mas por que ele foi confundido com o assaltante, né? Na perspectiva da... Duas perguntas interessantes, né? Se fosse um homem branco, ele teria esse tratamento? Nós vemos cotidianamente espancamentos, mortes acidentais ou não, de homens brancos na mesma proporção de que crianças negras, né? Do que homens, majoritariamente homens, mas também mulheres, né? A Cláudia, que foi arrastada pela viatura. A gente vê na mesma proporção? Não. E mais do que isso, né? Se houvesse um homem certo, se realmente fosse pega a pessoa que eventualmente cometeu o crime, qual é o procedimento da polícia? Né? Bom, se fosse o homem certo, estava tudo bem, entrar no carro vivo e sair morto, né? Qual é o processo de responsabilização
do Estado para quem comete crimes. Não só brancos ou negros, mas também os agentes do Estado. Porque outra questão importante, aí também passar um pouco para a Camila para a gente conversar, mas assim, porque talvez tenha mais propriedade que eu não acompanhei na época, mas eu me dediquei a vir aqui, a revirar um pouco mais e escutar um pouco dos depoimentos também da esposa do Júlio César, e um elemento que é muito parte da minha profissão e da minha atuação é não só a importância do reconhecimento do crime de racismo, do crime de injúria racial, enfim, dos crimes contra a coletividade do povo negro no Brasil, mas o processo de responsabilização de quem comete o crime e, consequentemente, depois, né, do reconhecimento e da responsabilização, a reparação dessas pessoas. E no caso do Júlio César, ok, eu acredito que a gente tenha obtido um consenso mínimo a partir de muita luta do movimento social negro organizado, enfim, né, para que se entendesse que não, ele não era o criminoso naquele momento, mas como ficou os agentes que o mataram, né? Como ficou a reparação à sua família? Como que isso foi revertido à comunidade negra, né? O que fica? Sim. E acho que isso é algo que no Brasil é inconcluso, né? Uma abolição inconclusa que a gente fala, porque agora em 2022, esse ano, na verdade, o Tribunal de Justiça teve a primeira condenação de racismo em razão de raça no estado do Rio Grande do Sul. Né? Foi um caso em que eu acompanhei como assistente de acusação, e essa perspectiva de advocacia, né, de acompanhar os procedimentos também desses casos. Sim. Então, só em 2023 a gente tem uma primeira condenação de alguém, foi de um político importante da cidade. Sim. Então, foi um caso importante como um recado também, né? Que da importância da responsabilização daqueles que cometem o crime de racismo, né? Sim, trazer toda essa... inclusive, nesse dia que eu fui assistir o documentário, ela estava lá, a esposa dele. E ela deu o depoimento e falou, e ela manifestou bem essa preocupação, assim, do alívio que me passou, de que foi reconhecido que ele não tinha culpa. Era muito importante demonstrar isso também, né? De dizer, olha, não é porque ele é negro que tinha alguma coisa a ver com assalto, porque mais ou menos é isso que tem ocorrido, né? O confunde, olha, bom, tu tá envolvido pela tua cor, né? E imagina, essa é o drama todo que se vem vivendo, que vocês, né? Eu aqui sei do meu lugar, né? De branca, privilegiada e tal, a gente observa e tenta entender, e tenta se inserir, tenta construir junto, né? Que tem todo um papel, que depois eu vou perguntar para vocês como que os brancos, né? O que a gente poderia... que eu acho que começa pela busca de informação, pela busca desse resgate histórico, pela compreensão da história, né? Conhecer, saber e compreender. E aí eu falei com a Eduarda em bastidores a questão das estatísticas, né? Se a gente for olhar estatísticas, está tudo aí demonstradíssimo, né? Toda essa exclusão, esse genocídio, como tu falas, né? Então, assim, enfim... Mas eu vou deixar vocês falarem aqui, que eu queria perguntar, justamente, a Eduarda trouxe, né? Esse fato, ele é de 87, né, Camila? Então, quer dizer, quando tu fizeste o documentário? 2007, tá certo? 2017, 30 anos. Então, nessa perspectiva, né, a Eduarda já trouxe um pouco assim, mudou alguma coisa? Eu queria saber da Camila. Mudou essa realidade, ela avançou, ela regrediu, são altos e baixos. Como é que é a tua leitura de vida, de experiência e de militante, né, nessa causa também? Infelizmente, eu acho que não muda nessa realidade. A gente todo dia está vendo aí pessoas negras sendo executadas. E aí o que a gente tem, assim, lutado e vendo que acompanhando aí a fala, né, meninas, porque o que a gente diz, assim, a gente não pode, a população negra não pode ser só números, não pode ser estatística de morte, não pode, a gente vive num Brasil que vive em guerra constante, né? Todos os dias a gente está ouvindo histórias de pessoas sendo executadas, pessoas negras sendo executadas. E aí quando a gente fala, vamos responsabilizar, quando a gente fala... como é que a gente vai responsabilizar essas pessoas por crime? No Brasil, a gente conseguiu instituir que racismo é crime, mas até chegar a esse processo de criminalizar, a gente não consegue chegar, né? A Eduarda falou agora de um caso que teve, mas a gente não consegue, a gente enquadra em injúria racial, que também
é muito difícil das pessoas cumprirem as penas, e aí a gente tem que fazer uma análise mais profunda do que é esse sistema de segurança pública. Para quem que é feito esse sistema de segurança pública? Esse modelo de prisão que existe no país é um modelo que é suficiente, é bom para nós? A gente sabe que quem está preso são pessoas negras, quem vai encarcerado são pessoas negras, e como é que ficam naquelas condições presas? Em que tipo de cela? Em celas minúsculas, com mais de 100 pessoas ali dentro, sem nenhuma dignidade de vida, e isso não tem como ressocializar para voltar para uma sociedade. A pessoa volta, como é que a pessoa vai voltar para uma sociedade tão injusta, onde ela é tão maltratada diariamente? E aí a gente pensar que as pessoas que cometem racismo, como é que a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, ou responsabilizar, e de que forma que a gente vai pensar esse sistema de segurança pública? Porque esse sistema de segurança que existe nesse país não é um sistema válido, não é um sistema justo, não é. As pessoas, esse sistema de segurança existe para matar pessoas negras. Né? Então, é a gente conseguir fazer essa análise mais profunda e ver, de fato, como mudar isso. Porque senão a gente só vai ficar nos diálogos, só vai ficar nas conversas, e isso, infelizmente, não salva a vida da pessoa aqui do lado da minha casa. Eu posso sair agora e eu posso ser executada. Eu sou uma mulher negra de pele escura, de Rastafari, sabe? Então, eu sou abordada todo tempo. E homens negros são abordados muito mais. Então, a gente tem que mudar o processo muito mais profundo, porque se a gente não muda na estrutura, a gente não consegue. A gente fica só dizendo, passando por uma empatia, dizendo que, vamos mudar, mas, de fato, a gente não vai para a realidade. A proposta do filme era para a gente poder ampliar um pouco mais o debate, mas a gente sabe que esse filme atinge 1% da população. Né? É 1% que está ali assistindo e que depois vai vir com alguma reflexão para dialogar. Então, a gente precisa ir além desse 1%, né? A gente está fazendo a nossa parte, mas a gente precisa, de fato, mexer nessa estrutura, porque eu não aguento mais ligar um rádio, ligar uma TV e ouvir as notícias de que é só criminalidade nesse país. Sim. É uma guerra constante. E nesse sentido, daí são as políticas afirmativas, onde que a gente tem que ter mais engajamento? Política de cotas, discutir, porque assim, eu estava falando com o Eduardo, é um assunto, tem, né, muitos caminhos, muito complexo, muito profundo, mas se a gente puder trazer aqui, nesses nosso tempo aí, né, nesses 40 minutos, o que a gente pode pontuar de relevante, assim, de tinha perguntado olhar, né? Qual é o cenário, né? Eu concordo muito com a Camila, assim, eu acho que ele permanece quase que o mesmo, se não pior, porque alguns dizem que a favela venceu, né, eu faço parte de uma tradição que diz assim, olha, alguns saíram para pedir socorro, mas ninguém venceu, a favela continua vivendo as mesmas condições, se não piores, né, o Brasil, ele vem, quando a gente fala de segurança pública, eu trabalho muito nesse tema, né, a gente traz muitas estatísticas para tentar combater as falácias ou as percepções falseadas que às vezes as pessoas têm sobre o sistema carcerário ou a segurança pública ou as próprias condições de vida da população negra, porque as pessoas pensam conforme que elas enxergam e conforme que elas vivem, né, e as vivências são muito diferentes, as dores são muito diferentes, né, as pautas são muito diferentes, as urgências são muito diferentes, né, então a gente pensar que o Brasil hoje subiu no ranking como o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo, né? A composição da população carcerária é um ciclo, né? Existem pessoas que dizem que a prisão é a nova escravidão, é a escravidão moderna, é uma nova forma de escravizar corpos negros, é uma nova forma de criar ideologias que justifiquem a condição de vida da população negra, que justifiquem o racismo de uma outra perspectiva, né? Não é porque é negra, é porque cometeu um crime, mas eu presumo que já cometeu e assim vai. Eu trabalho em inúmeros casos de reconhecimento fotográfico errado, de pessoas que são alvo de erro judicial, né? De abordagens racistas. Ultimamente saiu uma estatística de uma pesquisa com a polícia aqui do Rio Grande do Sul que diz que
que a maioria das abordagens são orientadas a partir de um estereótipo de quem é jovem, negro e tatuado, né? Isso está na mídia. Então, existiu uma parcela de pessoas negras que ingressaram na universidade com algumas políticas públicas muito específicas, que a gente conseguiu obter algum acesso para pedir socorro, para estar falando, para estar conversando, mas a grande massa continua sendo submetida a uma lógica escravocrata, né? E não é exagero dizer isso. Então, pensando um pouco a perspectiva jurídica, porque a lei e o jurídico, ele é, de certa forma, uma abstração para tentar acomodar ou organizar uma forma, né? Então, se você pensa em injúria racial, é um crime cometido de uma pessoa contra uma pessoa, né? A partir de uma ofensa à honra subjetiva. Então, é eu chamar uma pessoa de negra, macaca, ou recentemente uma decisão judicial que a gente teve num caso do escritório que, se você falar do meu cabelo, mas não me chamar de negra, mesmo assim é injúria racial, porque é como normalmente o racismo se manifesta. É você não só a superexploração e tudo mais, mas a questão de quem é belo e quem não é, como que você manifesta o racismo num país como o Brasil, né? Então, você não precisa ser explícito, pode ser implícito e mesmo assim ser reconhecido como injúria. Essa decisão daqui? Daqui, e o judiciário precisa entender isso, porque o judiciário tem 14,5% de magistrados negros, né? Tem a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, não tem um censo para dizer quantos advogados e advogadas negros existem, né? Existe um estudo do CERT em São Paulo que dizia em 2019, 1% dos quadros da advocacia eram pessoas negras. Então, onde nós estamos? Sim, em que postos de trabalho nós continuamos estando, né? Quais lugares nós ocupamos e quais lugares a nossa ausência é permanente, né? Como que nós somos confundidos com determinadas profissões e outras as pessoas têm um estranhamento de reconhecer que é, né? Sim. Então, é muito sutil também, né? E, por exemplo, assim, a gente fala de um caso de 1987, mas a gente tem o caso do Beto Freitas, assassinado no Carrefour. E quando a lógica da discriminação ela é perpetrada por uma pessoa jurídica, por uma empresa, quando uma empresa não contrata funcionários, quando o quadro de uma empresa não tem uma composição que reflita a sociedade brasileira. Então, o racismo ele é mais do que a injúria racial. Sim. Lógico que, se você pensar a evolução da legislação, 1987 foi o caso do Júlio César. 1988, a gente teve a promulgação da Constituição. Então, lá foi incluído pela primeira vez que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável. Ok, mas isso não se refletiu no Brasil. Hoje, claro que a lei sempre pode ser aprimorada, mas no Brasil a nossa questão não é tanto um problema de ausência de leis. É de efetividade mesmo. Né? Nós temos depois, em 1979, a Lei Caó, que trouxe um rol de crimes em relação à raça. Né? Em 2020, nós tivemos uma comissão de juristas negros no Congresso Nacional que fez um relatório imenso sobre a atualização de toda a legislação antirracista brasileira, e isso se reverteu numa nova lei de injúria racial. O que parou a injúria racial com crime de racismo? Então, assim, a gente tem... E essa legislação aumentou as penas, colocou penas restritivas de direito para quem comete racismo recreativo em estádios. Então, trouxe uma série de avanços, de certa forma. Inclusive, trouxe uma regra para os juízes interpretarem os casos de discriminação. Né? Que, por exemplo, discriminação é todo o tratamento que você dá para uma pessoa negra que você não daria para uma pessoa branca. Entendi. Né? Então, nós temos leis. Nós temos uma lei orgânica do município, acho que é o artigo 150, que diz que um estabelecimento em que perpetra discriminação racial tem que perder o seu alvará. Mas quem tem a competência para tirar o alvará de funcionamento desse estabelecimento? Né? É uma mudança também de cultura. De cultura. Né? Não é só uma mudança de leis, porque a lei, ela... Até que ela se torne efetiva, aí sim. É um outro salto, né? Claro que anteriormente, em 1951, a primeira lei que criminalizou o preconceito foi a Lei Afonso Arino, em 1951, mas ela colocou o crime de racismo como uma contravenção penal. Racismo, na verdade, como uma contravenção, que é um crime de baixo potencial. Então, se você colocar no Google ali, essa parte, tem inúmeras fotos do movimento social negro. Esses tempos eu fui fazer uma palestra e eu coloquei a questão da lei, mas eu coloquei junto com a questão da lei as fotos do movimento social negro em luta, né? Reivindicando que aquilo para nós era insuficiente. Para chegar naquela lei teve um espaço enorme de luta. Que aquela lei era muito branda, né? Até chegar lá em 88, enfim, nas legislações que hoje a gente tem, né? Sim.
Então... E isso eu ia perguntar para as duas, né? Que as duas são envolvidas, então, com os movimentos, né? E qual é o papel do movimento negro? Como é que ele está sendo articulado? Enfim, sabe que esses dias eu conversei com uma menina negra e ela me disse, olha, ela, na verdade, é uma família interracial. Então, o pai negro, a mãe branca. E ela me disse, eu não sei, talvez se eu tivesse sido criada pelo meu pai, eu tivesse uma consciência diferente, né? Da questão dos movimentos, talvez ela tivesse que o pai é negro. Porque ela vê que ele tem uma diferença do irmão que ficou com o pai negro e dela que ficou com a mãe branca, né? Então, estou trazendo esse exemplo para vocês né? Que ela disse o seguinte, ela me falou, talvez se eu tivesse sido criada na família com o pai negro, eu tivesse um engajamento maior. Isso faz sentido ou não? Eu quero dizer o seguinte, existe um movimento negro e existe aquele que olha aquilo como se não tivesse não me diz tanto respeito. Isso eu quero dizer. Ela, apesar de vir dessa família ou não. E aí, depois que ela chegar no branco. Mas, enfim, qual o papel, né, do movimento negro se organizar para que todos tomem isso como uma pauta e depois como o branco pode contribuir, porque justamente o problema, eu penso, né, aqui, está no branco, né, o problema não está no negro que está sofrendo justamente o racismo, né, então daí tem toda essa página de como que o branco vai se inserir nessa história para mudar essa história, que é o que a gente espera, né, mas falem, assim, do movimento negro, um pouco assim, como que isso funciona. Fala, Camila. Não, então, o que eu estava comentando, assim, eu não sou uma pessoa muito didática, né? Eu acho que o movimento negro, ele desde sempre se constitui enquanto mobilização para vidas, condições melhores da população negra existir no país. E aí cabe à sociedade compreender isso, compreender que essa população negra construiu esse país e que ela faz parte dessa sociedade. Então, cabe à sociedade também vir saber como se posicionar, né? Se a gente tem pessoas não negras, se a gente tem pessoas brancas e pessoas indígenas aliadas às causas raciais, então cabe a essas pessoas irem se instrumentalizar, buscar como estar junto, engajado, de fato, nessa luta. Eu acho que não é momento mais de, enquanto movimentos negros, ficarem ensinando passo a passo, sabe? Porque além de a gente pensar em como ter que sobreviver, a gente tem que ensinar como as pessoas fazerem ou estarem juntos nas lutas. Não, tem que estar engajado de fato, sabe? Eu sou antirracista, então vou ser antirracista na prática, não só num discurso, e não vou ir para a luta, não vou ir me colocar na frente quando algo acontecer. Então, se a gente está vendo tudo o que está acontecendo, a gente tem que se colocar para esses trabalhos. E eu acho que é isso, eu acho que o movimento negro, ele nasce dessas condições, né? Vamos ver como que a gente vai sobreviver nesse país que nos exclui, nesse país que a gente construiu e que a gente ainda permanece vivendo, por mais que tentem nos matar, né? A Conceição Evaristo fala, a gente combinou de não morrer, então através da arte, através de diversos movimentos de literatura, a gente continua aí sobrevivendo nesse país e fazendo parte desse país. Então, o que a gente pensa, e o que eu penso, na real, né, é que a gente não pode mais ficar só sobrevivendo nesse país, a gente precisa ter condições dignas, e essas condições dignas para sobreviver não morar em lugares precários, né, não ter condições, como é que são essas periferias, sabe, essas periferias não têm esgoto, não tem saneamento, a gente não tem condições dignas de sobrevivência, isso é surreal, as escolas públicas estão sucateadas, não paga salário para professor é uma profissão fundamental que ensina, que forma os seres humanos, e aí como é que a gente pensa numa educação para essa população negra que não tem, a maioria, condições de sobrevivência, de viver, como é que vai pagar por um ensino onde se dizem que é melhor, um ensino particular, olha o valor que é. Como é que a gente vai pagar? Quais são, olha, as desigualdades que existem nesse país.
São diversas desigualdades, obstáculos que fica muito difícil a nossa situação, né? A gente começa a trabalhar, eu sou da área da comunicação, a minha primeira formação é no magistério, em escola pública, eu sempre estudei em escola pública e sou fruto das cotas raciais. Eu só me formo por conta do sistema de cotas raciais, eu só consigo ingressar à universidade por conta disso. E aí, por conta desse ingresso na faculdade por cotas raciais, que eu começo também a ter acesso a equipamentos e poder pensar nessa outra possibilidade de me comunicar através do audiovisual. E aí a gente começa a entender essa estrutura, né, que a Eduarda estava falando. O racismo é uma estrutura, é uma engrenagem muito grande. E aí ele está em tudo, desde do que a gente está falando de saúde, direito, até dentro da estrutura do audiovisual o racismo também opera. Então, quando a gente fala assim, a gente tem que entender que o racismo não é nada sutil, menos piadinhas que acham que é o cabelo, não sei, nada é sutil. Quando a gente está falando de racismo, não é sutil, porque racismo mata. Ele nos mata psicologicamente, nos mata fisicamente, nos mata todo dia. Então, não é sutil, sabe? E aí, sim, a gente entender que ele está operando em todas as esferas. Quando a gente dá os dados de pessoas negras dentro do audiovisual atuando, por que a gente chega nesses dados também tão desiguais? A gente chega em dados onde pessoas negras, olha a dificuldade que a gente teve para fazer um longa. A gente levou 8 anos para conseguir produzir um longa. A gente fez uma distribuição independente porque não tinha como distribuir nesse país. A gente não conseguia acessar os lugares. Os festivais fechavam as portas porque não queriam um filme que debatesse sobre temática negra. Sim. Não, a gente estava conversando aqui que essa questão do... Quando eu trouxe esse exemplo da família, né, enfim, tem esse mito da democracia racial, né? Então, raça, do seu ponto de vista biológico, não existe. Então, do que vocês estão falando, né? Vem essa conversa de entender que, na verdade, não existe. O Brasil é todo mundo miscigenado, tá todo mundo junto e misturado, só que não, né? Então... eu concordo muito com a Camila, assim, e quero complementar, né? Porque a forma como o racismo se organizou no pós-abolição no Brasil foi muito a partir de uma ideologia, de um falseamento da realidade, né? De que existia uma democracia racial, de que agora tá tudo bem, de que agora nós vamos embranquecer o país. Porque era um país de maioria negra e o negro sempre foi uma ameaça. Inclusive as revoltas negras, né? As organizações dos quilombos, né? A reivindicação, toda a luta, né? Tinha perguntado também sobre o papel do movimento negro. Isso, que é central. Até a Nilma Lino Gomes tem um livro que se chama O Movimento Negro Educador. Né? O movimento negro me educou muito nessa perspectiva, porque a política de embranquecimento, ela trouxe uma ideia de que ser negro é ruim, né? Então, as pessoas negras de pele clara, elas não se identificam como negras porque é ruim ser negro. Né? Então, teve toda uma organização diferente de como foi nos Estados Unidos, por exemplo, de que existiram leis segregacionistas formais, que estava escrito que as pessoas não poderiam utilizar os mesmos espaços. Aqui no Brasil, sempre foi, todos são iguais perante a lei. Então, as pessoas brancas, elas têm uma ideia de que não é um problema mais o racismo, que isso está na cabeça da pessoa negra. Isso que é um problema do movimento negro. E o movimento negro, na década de 80, lá quando se fundou o Movimento Negro Unificado, a grande campanha é que negro é lindo, que é a importância da consciência negra. E a consciência negra como uma ação, né? Como ações concretas. Não é só, eu sou antirracista na fala. E aí o papel do branco, né? Eu sou antirracista na fala. Mas sim na ação. E não numa ação reivindicando um protagonismo de fala, mas uma ação que, em primeiro lugar, busca o conhecimento, e existem inúmeros, por mais que estejamos em desvantagem, estejamos em menor número, existem em todas as áreas profissionais negros de ótima qualidade, que têm publicações e que têm trabalhos que podem ser visibilizados. Então, a importância disso. E também a importância do suporte objetivo, né? Por exemplo, nós estamos fundando um instituto
para trabalhar em casos, para exercer uma assessoria jurídica pro bono em casos de erro judicial, em casos de vítimas de racismo, para tensionar o acesso à justiça, trabalhar numa perspectiva de raça, porque todos esses elementos que a Camila traz em relação a trabalho, renda, estudo, creche, as condições concretas que uma pessoa tem de se deslocar até a periferia, até o seu local de trabalho e deixar o seu filho numa creche para conseguir acessar direitos, né? Tudo isso vai fazendo a manutenção de uma lógica segregacionista. Então, a importância das organizações do movimento negro de fundar institutos. Eu sou uma pessoa que tem tradição muito na sociedade civil, porque o Estado não dá conta de resolver os problemas. Na verdade, o Estado brasileiro, quando se funda e quando dá continuidade à sua organização, sempre trabalha numa lógica racista, né? Seja na constituição da sua polícia, na militarização da sua polícia, nos dados que nós temos, que são dados de guerra. O Brasil não trabalha com uma guerra declarada, mas nós temos dados de guerra, de mortalidade de guerra. Né? Então, hoje o Estado não dá conta de resolver os problemas do conjunto da população, porque a luta do movimento negro, ela é uma luta que não é para que o branco, para rebaixar as condições de vida do branco, é para ter políticas inclusivas, humanitárias para todos, né? Se você resolve o problema do negro na sociedade, resolve o problema de todos. Agora, tem como que chegar nessa inclusão. Como que a pessoa branca pode dar suporte também? Como? Pode doar, pode abrir os seus espaços, pode contratar pessoas negras, e são ações efetivas que fazem essa composição, essa solidariedade racial, digamos assim, se é possível falar nisso, né? Porque tem pessoas que não vão se solidarizar. Não, é porque o que é interessante sempre trazer, assim, quando a gente pensa nesse tema, eu, né, dentro do meu lugar aqui, né, enfim, tentando compreender, inserir, contribuir, mas, enfim, que o preconceito, quando a gente fala, não é a questão assim, eu sou uma pessoa boa ou ruim, né, não, eu não sou, não é disso que a gente está falando, né, mas eu não tenho preconceito, não, a gente está falando dessa questão mais nível estrutural, cultural, e desses espaços de poder, né, de privilégio. Então, a gente está tentando pôr em discussão tudo isso, né? Que não é uma questão de eu sou uma pessoa boa ou ruim, porque eu não discrimino. Após a morte assim, eu até tenho um amigo negro. Não tem essa fala, são grandes falas, né? Após a morte e assassinato do Beto Freitas, né? O Grupo Carrefour contratou um instituto Locomotiva para fazer uma pesquisa. E o resultado da pesquisa foi o seguinte: 84% das pessoas percebe o racismo, mas apenas 4% se considera racista. Ou seja, o racismo existe, está na sociedade, mas eu não sou racista. Eu não faço parte dessa. Então, é o crime perfeito, porque ninguém pode ser responsabilizado do ponto de vista individual, tanto por injúria quanto por racismo. Eu não fui racista, mas existe. Se existe, como resolve? Sim. Né? Falta muito, a gente fala, né, branco, de estudo. Eu penso assim, aprofundamento mesmo, né? Para que a gente consiga se integrar e tomar ações e atitudes e fazer mais, né? Para poder mudar essa lógica. E nesse sentido, eu trago assim uma pergunta para Camila. E essa questão da imagem, né, do negro. Então, no teu documentário, no teu trabalho, nas falas aqui, a gente está falando daquele negro estereotipado, aquele lá que é confundido, aquele que é sempre o que a gente já achou que é culpado, né? Mas e a importância de trazer na arte essa discussão que vem, assim, de trazer justamente o negro em outros papéis, né? Para que se possam identificar negros em outras situações, em outros estratos sociais. Isso aí é um caminho também para que a gente visualize, né, o negro desenvolvendo, ele é um médico, ele é, enfim, isso também é um caminho, né, que a gente tenha, porque até pouco tempo não tinha protagonistas negros, não tinha a heroína negra, então eu vejo também que tem toda uma construção, uma tentativa de trazer uma outra imagem, né, isso é um caminho, Camila, assim, também? É porque a gente está falando de narrativas, né? Quem é que está no comando dessas narrativas, né? Até então, a gente não está no comando delas. Então, se eu não estou no comando delas, outra pessoa vai vir e vai falar da forma que ela acha que é. E como tem sido feito, as pessoas negras retratadas por outras pessoas de outras camadas vêm sendo retratadas de formas estereotipadas. Então, agora, a gente tem uma disputa por narrativas aqui no país e falando que a gente precisa ser o protagonista das nossas histórias, é dizer, vamos construir, por exemplo, falando do audiovisual,
Vamos construir uma história. Eu preciso ter uma roteirista ali, vai falar sobre questão racial negra, que tem uma roteirista negra falando sobre isso, escrevendo sobre. Ela vai escrever, vai botar personagens, vai colocar várias camadas nesse personagem, que não vai ser só uma pessoa que passou e a gente nem viu quando está nas novelas, por exemplo, sabe? Então, a gente tá, uma pessoa, um técnico de luz, vai saber iluminar aquele quadro e não vai deixar aquela pessoa que a gente nem vai ver quando ela está em cena. Uma direção vai colocar as pessoas negras de outra forma naquele cenário. Então, é isso, é a gente ter essas narrativas, né? A gente poder falar sobre ter as narrativas, que aí a gente vai conseguir mudar o nosso pensamento e o pensamento da população e apresentar o que é essa população negra, né? De que forma que a gente quer apresentar a população negra, né? Quando eu estou escrevendo roteiros, eu penso em colocar pessoas parecidas comigo na tela. Eu quero ver mulheres de rasta na tela. Eu quero ver mulheres com pele escura na tela. Então, porque quando eu saio em Salvador, eu vejo isso. Como é que eu não reconheço isso na TV? Né? E quando eu saio em Porto Alegre, onde eu ando em Porto Alegre, por mais que Porto Alegre tenha 13% da população negra, eu ando e vejo a população negra. Como é que eu não vejo essa população negra do Rio Grande do Sul na TV? Né? Eu sou gaúcha, eu falo que eu sou gaúcha, e o povo aqui fica, você é gaúcha, porque é representado um outro estereótipo. Mas eu fui criada e nesse Rio Grande do Sul que criou o 20 de novembro, que saiu a pesquisa do 20 de novembro, que é de autoria do Oliveira Silveira, poeta gaúcho, esse Rio Grande do Sul que é muito ativo enquanto movimento negro atuante no país. E é esse Rio Grande do Sul que não reconhece também esse país, Brasil, quando a gente pensa assim, como é que a gente acha que no Rio Grande do Sul não tem pessoas negras e eles estão nessa causa há tantos anos? Como é que a gente não reconhece que no Brasil tem pessoas negras? Somos mais de 50% da população. Como é que a gente não vê essa imagem constantemente na televisão brasileira? Sim. Eu precisaria ligar a TV e ver de manhã, de tarde e de noite população negra, se eu estou tentando representar um país diverso. Não só a população negra, mas também a população negra indígena e branca. Sim, mas o que a gente não enxerga ainda é a população negra, né? Indígena também, né? É o que a gente menos enxerga, vamos dizer assim, nesses espaços todos. Enfim, gente, o papo tá ótimo. E eu fico me repetindo aqui a cada final de episódio, porque eu quero fazer outro episódio daquele tema. Mas é verdade, porque são assuntos todos que a gente tem trazido, são profundos, são importantes e a gente não consegue esgotar, né? Mas vamos encerrar pelo nosso adiantado. Então, eu vou pedir para vocês, então, Eduardo, as suas considerações finais, o que é importante deixar aqui, quer dizer, tudo foi importante, mas o que tu gostaria de pontuar. Daí a gente fala, então, deixamos a fala da Eduarda e depois a fala final também da Camila. E aí a gente marca uma próxima conversa. Sim. Diga. Olha, eu acho que nós temos muito o que fazer, né? Nós temos, por exemplo, foram 56 legislaturas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e somente neste ano nós fomos eleger mulheres negras para participar do parlamento, para participar da elaboração das leis e da fiscalização dos poderes. Nós temos uma ausência total de representatividade de pessoas negras nos espaços de poder do executivo, do judiciário, do legislativo, né? Mas a nossa demanda não é só representatividade, né? Não é só ter os primeiros negros em determinados espaços e isso se bastar, como se a representação por si só fosse o elemento principal, né? Eu aprendi com o movimento negro que a gente luta muito pelo bem viver, né? O que é o bem viver? Qual é essa construção, né? O que a gente precisa para isso? É todo um conjunto programático de direitos, né? Para além da representação só. Então, como que está a situação de trabalho e de renda? Né? Como que a gente discute raça a partir da reforma trabalhista?
como a gente discute raça a partir da ausência de vaga na creche para mulheres mães, principalmente as mulheres de periferia, como que a gente entende a importância da manutenção da política de cotas, mas não só, do acesso e da garantia de que essas pessoas vão se formar de verdade na universidade. Eu me formei na URGS e nós não temos dados produzidos pela universidade sobre evasão escolar, né? Não só na questão das escolas, mas evasão nas universidades, né? Como que você instaura uma política de entrada, mas também de continuidade, que as pessoas consigam se formar e que as pessoas que se formam no Brasil tenham um trabalho aqui, né, que a gente desenvolva o país. Nós não temos um projeto hoje de desenvolvimento do país na perspectiva de raça também, né, desde a discussão tributária até a discussão de educação. Sim, porque... Então, a temática racial, ela não é segmentada. Entendi. Os negros resolvem o seu problema. É uma discussão transversal, sim, de projeto de país, de programa. Por exemplo, o que nós vamos fazer em relação à polícia? Sim. Né? Por que a gente não tem... Por que a Assembleia Legislativa, no ano passado, votou contra o projeto que instala câmeras nas fardas? Uhum. E nós não vamos resolver todos os problemas com as câmeras nas fardas, mas câmeras nas fardas, uma ouvidoria externa, né? Nós temos todo um conjunto de reivindicações para o governo do estado sobre como a gente pode estabelecer mecanismos um pouco mais civilizatórios para as forças de segurança, né? A Guarda Municipal hoje é uma força que vem se armando cada vez mais, vem sendo cada vez mais truculenta, né? Nós vimos ontem o deputado Matheus sofrer violência policial a partir da Guarda Municipal, um deputado legitimamente eleito, né? A deputada Laura Cito também, são sempre os deputados negros. Então, estar num espaço de poder, eu como advogada, não estou imune, por mais que eu seja uma mulher de pele clara, naquele espaço, as pessoas brancas sabem que eu sou negra também. Então, tem toda uma construção de acomodação de raça a partir do local que você está, que mesmo que você esteja num lugar de poder, sozinho não importa. Então, como que a gente pensa mudanças estruturais? Sim. Né? Eu acho que as considerações finais são essa e são a importância das nossas organizações, da auto-organização da sociedade civil, né, do povo negro, para estabelecer de uma forma séria, de uma forma incisiva também essas reivindicações muito objetivas e que as pessoas brancas se somem a essas reivindicações, né, endossem essas reivindicações, né, nas suas mais diversas esferas, assim. Então, a gente vai colocar na rua um instituto no próximo período. Quem vai apoiar, né, para além do novembro? Sim, né, que não é só o nosso mês temático, são todos os dias, né, então... Esses dias eu estou conversando com uma amiga, ela disse, às vezes a gente, o movimento negro, às vezes nem gosta de falar em novembro, porque parece que só é chamado em novembro, né, até o nosso episódio vai em novembro, tá, gurias? Ao ar. Mas, enfim, a ideia é que essa pauta seja recorrente, que a gente possa trazer. Sim, que a gente possa marcar outros encontros, que a gente possa criar relações reais, relações autênticas e sinceras que possam trazer os temas, né? Nós temos também vários outros temas segmentados que podem ser trazidos. Porque aqui vocês estão construindo um panorama, né? Porque é muito vasto, muito complexo, muito difícil, muito sofrido, muito profundo. Mas também vejo na tua fala, Eduarda, muitas soluções que poderiam ser adotadas, como tu diz, desde uma questão tributária até uma questão... Enfim, também tem várias possibilidades de construção de saídas, né? Então, precisamos refletir, olhar para dentro das instituições, né? Dos cenários e propor soluções disso tudo, né? Mas é isso aí, é um longo caminho. Fala aí, Camila, das considerações finais. Para além do movimento da consciência negra do 20 de novembro. É isso, né? É um longo caminho que a gente não pode caminhar só. Então, enquanto sociedade, temos que caminhar todos juntos, todas juntas. E entender isso, assim, né? A gente aprendeu com o movimento negro que a gente tem nome e sobrenome. Então, quando a gente fala dessas pessoas, quando a gente fala de Júlio César de Mello Pinto, ele não é só um número, ele era uma pessoa. Essa vida não vai voltar. Então, é a gente entender como que a gente trabalha esse sistema de segurança pública, como que a gente trabalha essa questão de essas pessoas que cometem esses crimes raciais, como é que vai ser cumprido isso, e mesmo que se venha uma remuneração financeira, porque deve vir, é necessário que venha, porque a gente está tirando uma vida, mas essa vida não vai voltar, essa família ficou destruída, destruída. Quando a gente menciona o caso do Beto, que aconteceu agora, uma empresa hiper grande e ela continua funcionando, a gente não está mudando a estrutura.
A gente não está mudando, porque essas empresas continuam assassinando essas pessoas, continuam nos assassinando. Então, a gente tem que ver de que forma que a gente vai mudar, de fato, essa estrutura. Sabe? Quando eu me apresento com Camila de Moraes, é porque a gente não é só números. A gente não pode ser só estatística. Eu não posso ligar a televisão e dizer, morreram tantas pessoas no Morro da Cruz. E agora o tempo é a tal. O tempo, a situação climática, há mais de 2 meses que eu estou vendo que o Rio Grande do Sul está abaixo de água. E abaixo de água, quem são as pessoas? Como é que está o pessoal do Pinheiro? Como é que está o pessoal da Restinga? Como é que está o pessoal no interior? Quem são essas pessoas? Qual é a cor dessas pessoas? Entendi. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente precisa mudar essa estrutura. Porque senão a gente continua morrendo de todas as formas. Até pela situação climática a gente continua morrendo. Sim, quem são vitimados, né, de toda essa questão, sempre a população negra que é a mais vitimizada. Seja qual for o recorte que a gente faça, né? No fim, essa que é a realidade. E aí a gente, quando vem aqui para esse diálogo, saber como que a gente vai conversar, a importância desses diálogos, a gente hoje a gente passou por um panorama super grande, mas eu acho que é bem importante a gente ir aprofundando e ir vendo essas soluções, né? Eu acho que é importante esses diálogos, é importante a gente continuar os debates e ver pessoas com olhares diferentes, cada uma de uma área diferente, dando outras percepções de vida, e aí a gente pode pensar em avançar, né? Pelo nosso bem viver, como a Eduarda falou. É para isso que a gente está nessa sociedade em pleno 2023, vendo, não só no Brasil está vivendo uma guerra, mas fora do Brasil a gente está vendo o mundo viver em guerra. Então, se a gente não pensar nesse bem viver, a gente pode ter certeza que vai acabar esse país, esse mundo. Não, ou a gente vamos dar um jeito nisso. Vamos dar um jeito. Ou a gente pensa em caminhar juntos e ver o que a gente pode fazer para poder ter opções mais otimistas. Tá bem, vamos ver se a gente muda o final dessa história aí, né, que está em curso. Mas então agradeço muito as meninas, foi ótimo. E parabéns pelo trabalho de vocês. E este foi o nosso episódio de hoje. Fiquem conosco para o próximo episódio de Notas sobre Nós.